Olá, pessoal, tudo bem? Ai, chegamos ao final do nosso curso, né? Gente, eu estava até dando uma olhadinha no nosso material, assim, todos os nossos resuminhos, né? Esse ano nós iniciamos o ano, eu e a Nayara, assim, com uma expectativa muito bacana, assim, para esse curso. A gente queria entregar o nosso melhor para vocês, né? Poxa, ter a oportunidade de fazer um curso, estudar 23 capítulos sobre a base da terapia cognitivo-comportamental, né? E chegar até aqui, eu queria parabenizar quem acompanhou a gente até aqui, né? Porque a gente sabe que no início muitas pessoas começam empolgadas, querem fazer, mas aí depois não é algo é, não é algo do interesse, depois desanima também, né? Não é todo mundo que é persistente. Então, se você chegou até o final, parabéns, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma boa base teórica da terapia cognitivo-comportamental, né? O nosso objetivo sempre foi trazer para vocês não só a base teórica, mas também o nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, né? E eu espero que vocês tenham conseguido aí captar um pouquinho é, de tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Espero que vocês tenham gostado também. Quem sabe numa outra oportunidade a gente estuda alguma outra coisa, né? Mas pensando em base teórica, né? Começar a estudar o livro da Judith é bem bacana, porque ele é muito didático, né, gente? A Judith, ela traz com muitos detalhes, ela traz com muita experiência, né? Que é o que a gente tem tentado passar para vocês, assim, né? Porque muitas vezes a gente pega livros muito bons, né? A teoria é muito legal, só que até a gente conseguir visualizar, concretizar como que aquela teoria que eu estudei eu vou colocar na minha prática clínica, fica difícil, né? Então, eu dou supervisão e muitas vezes eu vejo isso. Tipo, a pessoa fala, Ellen, eu entendi como que eu faço conceitualização cognitiva, mas agora eu não sei como que eu uso ela na minha prática, né? Ou Ellen, eu aprendi a fazer reestruturação cognitiva, mas eu estou tendo dificuldade, né? Eu entendi a teoria, mas eu estou tendo dificuldade em colocar em prática, né? Então, isso é muito difícil, né? E o nosso objetivo foi sempre trazer alguns exemplos, assim, para vocês, para que esse processo ele se tornasse mais fácil, tá? É, vamos lá, então. Hoje a gente vai falar do capítulo 23, nosso último capítulo do livro, tá? E ele fala sobre os problemas na terapia. Sim, gente, né? Eu vou falar assim para vocês com muita propriedade, né? Sou formada há 8 anos, né? Eu tenho 3 pós-graduação. Eu sempre atuei ao longo desses 8 anos, sempre atuei de forma online, de forma presencial, no CRAS, no CREAS, no hospital psiquiátrico, já atendi de muitas horas, né? E eu sempre falo que, assim, psicólogo é igual piloto de avião. Quanto mais horas a gente trabalha, mais experiência a gente tem e melhor o nosso atendimento ele se torna, certo? Porém, né, se a gente for pensar aí, é, mesmo assim, mesmo tendo 8 anos, mesmo sempre estando fazendo curso, gente, eu sempre converso com a Nayara, a gente sempre troca, assim, a gente faz os mesmos cursos, a gente faz, enfim, né, a gente troca muito material, tal, e eu sempre estou buscando, né, eu falo, às vezes eu comento com algum colega, ou às vezes preciso fazer a supervisão, porque de fato a gente não sabe tudo, né? De fato, eu não sei tudo, né? Eu estou trazendo o meu conteúdo aqui para vocês, mas de fato eu não sei tudo, né? Então, não sabendo tudo e entendendo que o ser humano é singular, cada caso vai ser um caso, mesmo eu tendo uma estrutura, mesmo, né, que a TCC nos proporciona, mesmo tendo ali muitos passo a passos, mesmo assim, a gente vai ter problemas na terapia. E reconhecer isso é o primeiro passo para a gente proporcionar uma boa terapia para os nossos pacientes, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba reconhecer isso, que a gente saiba entender e compreender isso, porque a partir disso nos cabe melhorar a cada dia.
né? Eu falo que, assim, a prepotência de achar, eu sei tudo, eu já sou especialista nisso, eu já fiz curso sobre isso, faz a gente errar demais, né? A gente errar demais. Então, nesse capítulo, a Judite traz vários pontos que a gente precisa entender que podem surgir como problema, né? E para a gente identificar isso mesmo, porque isso vai fazer com que a nossa terapia ela vá caminhando, tá, gente? E precisa caminhar, né? O objetivo da terapia é que tenha essa melhora. A gente trabalha com resultados, certo? Então, vamos lá, né? Então, problemas de um tipo ou de outro, eles surgem com muitos clientes, né? Mesmo terapeutas super experientes, como eu falei aqui para vocês, às vezes a gente encontra dificuldades em estabelecer uma relação terapêutica, conceitualizar, às vezes, um caso, as dificuldades do cliente ou trabalhar de forma coerente em direção a objetivos conjuntos, sabe? Às vezes eu acho que eu preciso ir para um lado, o cliente acha que tem que ir para o outro. Às vezes a gente tropeça ali no vínculo terapêutico, né? Então, sim, gente, eu erro, vocês vão errar, todo mundo erra. Nós erramos e seguimos. E o importante é que a gente identifique isso, tá? Então, a Judite traz como que a gente pode detectar a existência de um problema. Porque, primeiro, eu preciso entender que aquilo é um problema de fato, né? Para eu saber, para eu dar andamento, para eu pensar qual vai ser a estratégia, o próximo passo, eu preciso entender que aquilo é um problema, né? Então, um ponto que ela traz é ouvindo um feedback, né, não solicitado do cliente e obtendo diretamente o seu feedback durante e no final da sessão. Então, o feedback é um ponto muito bacana. Por quê? Às vezes eu estou lá trabalhando com o meu paciente e aí eu vejo assim, nossa, eu acho, né? Nossa, eu estou vendo a melhora dele, né? A ansiedade já diminuiu, tá fazendo mais atividades. Só que, para mim, eu estou vendo essa evolução. Talvez para o paciente ele está ali muito engajado, ele está demandando muita energia, e para ele não vê como, ele vê aquilo como um problema. Tipo assim, ó, eu estou fazendo, você está me dizendo que eu estou melhorando, mas eu não sinto isso. Então a gente tem um problema, né? A gente tem um problema. E aí, pedir feedback para o nosso cliente é importante. Ou, às vezes, a gente não pede, mas o próprio cliente, né? E é isso que a gente precisa estabelecer com eles, que eles entendam que eles podem trazer feedback para a gente, né? Não precisa esperar lá no final da sessão, né? A gente perguntar, olha, como que você acha que está sendo o seu processo terapêutico, né? Como tem sido vir aqui para terapia para você? Tem sido fácil? Tem sido difícil? Nem sempre eu preciso solicitar esse feedback, né? Então, o paciente ele tem que sentir que ali é um espaço em que ele pode, sim, estar presente, ele pode sim contribuir, ele pode sim trazer, né? Ele pode sim me falar, às vezes, Ellen, a forma como você falou isso, me senti julgado, né? Olha, isso aqui que você propôs não é bacana, não acho legal, não consigo colocar no meu dia a dia. E tudo bem, a gente vai pensar em como resolver esse problema, né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, de que, às vezes, a gente tem uma visão e o paciente tem outro, né? Então, eu já peguei casos em que a mãe já foi para terapia com a criança, trouxe para terapia, e aí levou lá numa psicóloga aqui da cidade, uma psicóloga super boa, inclusive. Só que a psicóloga fez várias orientações, dava um material riquíssimo, a mãe até trouxe assim para mim ver. Só que para ela estava fazendo algumas coisas, mas o custo daquilo, o custo não financeiro, gente, mas o custo de energia, de demanda, de tudo, estava sendo muito desgastante. Então, para aquela família, estava sendo um gatilho de ansiedade para a mãe, sendo um gatilho de ansiedade para a mãe, impactava a vida da criança. E aí, assim, era um problema aquilo, né? Então, essa psicóloga, ela não pedia esse feedback. Ela não pedia esse feedback.
né? E aí a mãe trouxe como uma queixa, tipo assim, olha, Ellen, eu troquei de psicóloga porque estava demandando demais de mim, eu não estava conseguindo dar conta daquilo e eu preciso de ajuda. E aí, assim, a primeira coisa que eu fiz com ela é ensinar que aqui dentro da terapia cabe o feedback, né? Eu sei da teoria, eu sei muitas técnicas, eu vou trazer muito conteúdo para ela, né? Eu vou ensinar para ela muita coisa, eu vou trazer muitas ferramentas, porém, eu preciso que ela me traga esse feedback, porque eu não sei, né? A gente não sabe da realidade da outra pessoa, tipo assim, será que isso é possível ou não, né? E às vezes a gente tem que negociar, às vezes não, às vezes a gente vai ter que ir para um outro caminho, né? Eu falo que assim, existe o ideal e existe o real. E não adianta a gente querer trabalhar só com o ideal, porque isso vai ser um problema dentro da terapia, tá? Então, para vocês entenderem assim o quanto é importante o feedback, né? Se o paciente pontuou com você que às vezes não está se sentindo à vontade, se sentiu julgado, não sinta aquilo como, nossa, uma crítica, meu Deus, ao meu jeito de ser profissional. Não, entenda como uma crítica naquele processo de terapia, né? Pense que também, sim, às vezes a gente erra, sim, a gente vai ter que rever a nossa forma, né? Mas é importante que a gente reveja, tá? E aí, vamos lá. Uma outra coisa que ela fala, né? De tempos em tempos, peça para que o cliente faça um resumo do que vocês acabaram de discutir na sessão, né? Ou que vocês vêm trabalhando ali naquele período do atendimento, né? Verificando a profundidade da sua compreensão e concordância, né? Por que disso? Eu preciso perceber se o meu paciente ele já compreendeu aquele ponto que a gente está trabalhando. Ah, eu estou fazendo, por exemplo, psicoeducação da depressão. E eu faço psicoeducação, eu ensino, falo para ele como funciona, eu trago exemplos, eu faço atividade de escrita terapêutica, enfim, utilizo de diversas técnicas. Só que, se eu não peço isso de tempos em tempos, pode ser que eu presuma que o que eu trouxe foi suficiente. Nossa, eu já fiz psicoeducação com ele 3, 4 sessões. Só que, desculpa, gente. Só que, talvez para mim, né? Eu, tipo, ai, nossa, eu já psicoeduquei tudo, eu já usei tudo que eu tinha aqui. Só que para o meu cliente ainda não foi suficiente. Ele ainda não compreendeu algumas coisas. Ele ainda não compreendeu que ele está lá parado é ruim para o tratamento, porque ele precisa ter esse movimento. E aí? Então, de tempos em tempos, eu posso pedir para o meu cliente falar: olha, nas últimas sessões eu trabalhei com você muito sobre o que é a depressão, para você entender um pouco sobre o seu caso, né? E o que você entendeu até aqui? Né? Como tem sido isso para você? Você está conseguindo absorver tudo isso, né? Faz um resumo sobre o que a gente já vem trabalhando. E aí a gente dá esse espaço para o nosso cliente. Porque a partir do momento que ele vem e fala, olha, eu entendi isso, isso e isso, você já vai identificar também aquilo que ele não compreendeu. E você fala, tá, ele ainda não entendeu o porquê que ele tem que fazer atividade física. Eu vou ter que conceitualizar novamente com ele, eu vou ter que fazer uma boa psicoeducação, ou às vezes eu vou ter que problematizar com ele, enfim, eu vou rever o que eu tenho que fazer no processo terapêutico, né? E isso vai ser extremamente produtivo, tá? Acompanhe o progresso de acordo com escalas objetivas, relatos subjetivos do cliente e medindo o progresso em direção aos objetivos, tá? E aí a gente faz isso revisando os registros, né, das sessões, da terapia, né, sozinho, ou às vezes com um supervisor, né? E aqui a Judite traz, até nessa parte do livro, a possibilidade da gravação das sessões, né? E obviamente, gente, quando a gente fala disso, a gente precisa que o nosso cliente ele nos autorize por escrito, a gente explique para ele como que vai ser, até quando a gente vai levar o caso para supervisão, tá? É bem importante. Então, às vezes,
Até hoje, gente, eu faço supervisão, dou supervisão e faço supervisão quando é necessário. Obviamente, com o passar do tempo, isso foi diminuindo, mas isso ainda acontece, né? E aí, às vezes eu já identifico, ó, esse caso aqui, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de supervisão. Eu já falo, olha, eu quero discutir o seu caso com o meu supervisor, tudo bem para você? Quando eu for levar, eu não vou levar o seu nome, eu vou respeitar o nosso, né, aqui, as suas informações, não vai ser divulgadas, mas eu quero levar sobre o seu caso, eu queria ouvir de um outro colega, né, tudo mais, mas a gente precisa que a pessoa nos autorize, tá, gente? Eu confesso, né, que o exemplo que a Judite dá lá de gravação de sessão, eu não gosto, né, mas é uma questão minha, né, Ellen, enquanto profissional, eu não gosto, principalmente porque eu penso que hoje, né, a gente não tem dados confiáveis na internet, né, e se você for utilizar, você vai utilizar alguma câmera, um celular, você vai ter que passar para um computador, etc. A gente vai para essa área. Então, eu, Ellen, não gosto da possibilidade de gravação de sessão, mas isso fica a critério tanto do profissional quanto do seu paciente, tá? Então, você vai ter que conversar com ele, acordar, combinar, ver se ele quer também, ver se é possível e tudo mais, tá, gente? Mas ela dá esse exemplo, sim, né? Eu gosto mais de acompanhar através de registros, né? Então, a gente usa muito o RPD, por exemplo, para fazer esse registro de pensamento, distorção cognitiva, muitas escalas, gente, escala de ansiedade, depressão e tudo mais, eu utilizo muito, muito mesmo, tanto para criança quanto para adulto, né? Então, questionários, às vezes eu crio questionários até sobre o caso, assim, dou para a pessoa preencher, e aí depois de um tempo a gente refaz para a gente observar se está tendo um avanço ou não, né? Para a gente detectar se tem um problema, né? Porque às vezes eu acho que está indo super bem, e aí eu aplico a escala e falo, poxa, está tendo os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades, vamos ter que rever o processo terapêutico, né? Vamos ter que recalcular a rota, digamos assim, tá, gente? Então, para a gente detectar o problema, a gente precisa. Vocês perceberam como que a gente precisa ter uma atenção sobre tudo, né? Acompanhar o progresso, pedir feedback, né? Pedir um resumo do nosso paciente, porque é a partir disso que eu posso detectar o problema ou não, né? Então, se eu não faço isso, eu estou deixando brecha para que tenha um problema e esse problema se mantenha. Se ele se manter, não tem como. Se eu não identificar, não tem como eu intervir, né, gente? Enfim, vamos seguir. E aí, depois que a gente detectou, a Judite vai falar para a gente que a gente tem que conceitualizar o problema, né? Depois que a gente identifica o problema, né? Que demanda uma mudança, né? Então, vai demandar uma mudança no tratamento, recalcular a rota. Depois que você identificou isso, você vai ter que conceitualizar o nível em que o problema ocorreu. Então, ela traz algumas perguntinhas, né? É apenas um problema técnico, né? Por exemplo, você usou uma técnica inapropriada ou usou uma técnica incorretamente. Vejo muito isso, gente, muito isso. Principalmente, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, eu falo que assim, às vezes a pessoa, ela é da TCC, mas ela não tem essa compreensão de sequência lógica, né? E aí, por exemplo, às vezes está na época da avaliação, você está no processo de avaliação, você já está sentando técnica de relaxamento. Ah, uma pessoa com ansiedade já chegou, pá, técnica de relaxamento. Pá, técnica de respiração profunda. Opa, eu estou utilizando uma técnica numa ordem cronológica errada. Eu nem sei se aquilo é ansiedade. Pode ser uma outra coisa. Então, a gente precisa, sim, identificar isso, né? Um problema técnico. Beleza, vamos rever, né? Ou ela traz, é um problema mais complexo com a sessão como um todo? Né? A minha sessão não está andando, eu não estou conseguindo acessar ali os pensamentos da minha cliente, né? Então, por exemplo, você identificou corretamente uma cognição disfuncional importante, mas não conseguiu intervir de modo efetivo.
Meu paciente eu identifiquei, mas ele está tão difícil o acesso, eu não estou conseguindo manejar, por exemplo, né? Ou existe algum problema constante ao longo de várias sessões? Sempre que eu chego nesse ponto, meu paciente tem comportamento de fuga. Sempre, sempre, sempre não estou conseguindo caminhar. Ou, por exemplo, houve interrupção na colaboração? O paciente começou a faltar muito, a gente não está caminhando, né? Então, a gente precisa fazer essas perguntinhas. Dentro dessas perguntinhas, a Judite vai nos trazer que existem tipos de problema, tá? Então, por exemplo, tipos de problema que ela apresenta lá para a gente. Diagnóstico, conceitualização e planejamento do tratamento, né? Pode ser que o meu diagnóstico esteja errado, né? Pode ser que eu estou conceitualizando errado, e aí é importante que eu conceitualize junto com o paciente para ele me dizer assim, não é isso que eu estou pensando, não é dessa forma que eu enxergo, tá? Ou o próprio planejamento do tratamento, tipo, eu estou fazendo um planejamento que não cabe na vida e na rotina daquela pessoa que está ali na minha frente, certo? É um tipo de problema de relação terapêutica? Não está tendo vínculo terapêutico, eu não estou conseguindo me vincular àquele paciente muito de difícil acesso, né? Ele não aceita, é um problema, a gente vai ter que pensar. 3, é um problema de motivação? Meu paciente não está motivado, não estou conseguindo motivá-lo a entrar nesse processo terapêutico, não estou conseguindo motivá-lo a fazer as ações necessárias para o caso dele, né? Existe esse problema também de motivação. 4, estruturação e ritmo da sessão. Às vezes a minha estrutura, ela não está compatível ao meu paciente. Às vezes eu já chego querendo colocar aqui para ele uma técnica. Olha, semana passada a gente falou sobre isso, hoje nós vamos colocar essa técnica em prática. E às vezes o meu paciente queria, por exemplo, ter aquele momento inicial de me falar como foi um pouquinho da semana. Lembra que a gente já falou sobre isso? Né, que sim, tem que ter esse momento aí na estrutura da sessão para o paciente falar como foi a semana dele, como que está o humor dele, né? E às vezes eu já chego acelerada, eu já quero meter bala e colocar essa estratégia em prática aqui, né? Então, isso é um tipo de problema, né? O ritmo da sessão também, cada sessão eu quero fazer uma coisa diferente, e aí a pessoa, né, cada sessão é um tema, uma coisa diferente, uma sessão eu faço respiração profunda, na outra eu já faço reestruturação cognitiva, na outra eu quero trabalhar regulação emocional, e aí acaba que eu não trabalho nada com nada, porque é um ritmo tão acelerado que a pessoa nem aprendeu respiração profunda, eu já estou falando de regulação emocional com ela, e ela nem entendeu o que era essa reestruturação cognitiva. Entende? Então, a gente também tem que pensar por esse ritmo. O ritmo tem que fazer sentido, eu tenho que perceber que aquilo está funcionando para o meu paciente, se ele está compreendendo. Por isso que é tão importante o feedback que ela colocou inicialmente, né? Familiarização com o tratamento. Né? Será que o seu paciente compreende o processo terapêutico? Como que é o tratamento? Como que vai ser esse tratamento? Esse tratamento faz sentido para mim? Ele tem que estar familiarizado. Ele é atuante, ele não é passivo no processo, né? Resposta a cognições disfuncionais, né? Então, também pode ser um problema na nossa sessão, né, no nosso atendimento. Realização dos objetivos terapêuticos em cada sessão e ao longo de todas as sessões. Então, às vezes, a gente extrapola, a gente estabelece, né, um objetivo terapêutico em cada sessão, e aí isso não acontece. E eu não estou enxergando isso, eu só vou estabelecendo um objetivo, e não monitoro, não vejo se aquilo está sendo cumprido ou não. É um problema. E 8, processamento do conteúdo da sessão. Né? Então, isso tem que, já falei aqui, tem que ser absorvido, processado, compreendido. Às vezes você vai fazer uma sessão, uma puta de uma sessão, assim, super estruturada, material riquíssimo, e aí você fala assim, uhul, arrasei na minha sessão. E aí você pede um feedback pro seu paciente, e aí, assim, ele não entendeu bolhufas. Entendeu? Mesmo você achando que foi maravilhoso. Acontece, gente, e acontece com frequência, às vezes, né? Então, veja, gente, acontece com todo mundo diversos problemas. O importante é que a gente identifique esse tipo de problema, que a gente saiba, poxa,
ele não está conseguindo processar o conteúdo da sessão, né? Talvez ele tenha que ser num ritmo mais lento, né? Talvez ele cognitivamente ele não está preparado ainda para isso. Então, eu vou ter que falo muito isso em supervisão. Falo, gente, às vezes vocês vão cansar de trabalhar aquilo com o seu paciente, mas é porque é o ritmo dele. Né? Não adianta, eu sei, eu quero muito, né? O orgulho de um psicólogo é dar um processo de alta, de você falar, nossa, que legal, esse paciente chegou assim, 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 e tá saindo transformado, tá saindo assim, nossa, 100%, super preparado. É um orgulho, a gente gosta, porque a gente vê o resultado do nosso trabalho, né? A gente gosta de trabalhar com resultados. Mas vai ter aquele caso que vai ser mais crônico, que vai ser mais lento, que aquela pessoa ela não tem ali uma estrutura para que as coisas andem de forma rápida. E tá tudo certo, tá tudo bem também, né? Eu só preciso entender isso, explicar para outra parte também, para que as expectativas estejam alinhadas, né? E também para que eu não sofra com aquilo. E às vezes, gente, se você está sofrendo enquanto profissional com isso, tipo, ai, nossa, meu paciente não está andando, tal, procure uma supervisão, sabe? Porque às vezes você não está enxergando esse tipo de problema, ou às vezes o ritmo, sabe? Assim, uma outra, como o próprio nome já diz, supervisão. Né? A outra pessoa vai te ajudar a ter uma supervisão do caso. Às vezes eu vou olhar para esse ponto aqui e você estava olhando para cá, né, na supervisão. E aí eu insight, e aí a gente já muda totalmente o rumo e vai, né? E daí deslancha ali o tratamento, assim, super gostoso, super legal. Remediando problemas na terapia. A Judite vai colocar que, dependendo do problema identificado, você pode considerar a conveniência de um ou mais dos seguintes itens. E aí eu vou trazer esses itens para você. Então, dependendo do problema que você identificar, tem ali uma questão. Primeiro, fazer uma avaliação diagnóstica em maior profundidade. Então, por exemplo, se eu identifiquei que o meu erro foi de diagnóstico, de tipo assim, eu planejei fazer o tratamento de ansiedade dessa pessoa, só que essa pessoa tem ansiedade e depressão. Essa semana mesmo eu dei uma supervisão em que que a pessoa trouxe assim, um caso que ela falou, ele não tá andando, e na verdade o que precisava era avaliar a possibilidade de TDAH junto, tá? E aí, então, assim, às vezes o diagnóstico tá errado, e aí a gente tem que refazer ou fazer uma avaliação diagnóstica mais aprofundada. E às vezes é uma avaliação neuropsicológica, eu vou ter que encaminhar para para um colega neuropsicólogo avaliar isso daqui para mim, para a gente conseguir dar o manejo adequado, tá? Segundo, encaminhar o cliente para um exame clínico neuropsicológico. Então, às vezes o diagnóstico está errado e eu vou precisar de ajuda de um outro profissional, de um neuro, de um psiquiatra, né? Para que a pessoa me ajude com isso, tá? Então, tá tudo certo, tá tudo bem, tá ótimo se você pedir essa ajuda, tá? Terceiro, aprimorar sua conceitualização e conferir com o cliente. Né, gente? Então, a conceitualização, eu sempre digo, ela não é estanque. Eu não vou preencher a minha conceitualização cognitiva e deixar ela para sempre ali guardada ali no meu prontuáriozinho. Eu sempre tenho que rever, né? Às vezes uma cognição que eu coloquei ali, né? Um pensamento que eu identifiquei que eu preciso trabalhar com aquele meu paciente, com o passar do tempo não é nem mais aquilo que está sendo problemático, é outra coisa. Então, eu preciso rever com ele, sentar, perguntar, olha, é dessa forma que você compreende, não é? Né? Então, é muito em parceria. A gente tem que sempre, sempre atualizar essa conceitualização cognitiva, tá? 4. Ler mais sobre o tratamento e transtorno do cliente. Estudar. Isso aqui que a gente está fazendo é a base. Estudo, né? Raciocínio clínico, ele vai desenvolver com algumas coisas, com estudo, com experiência, com supervisão, né? Então, é importante que a gente leia mais sobre o tratamento, estude mais, sempre tem alguma técnica nova, sempre tem algo novo. Eu falo, né, com o passar do tempo, às vezes a gente faz curso e você fala, nossa, eu já sei tanto sobre isso, só que alguma coisa sobre aquele curso eu sempre levo. Alguma coisa, sabe? Então não caia na besteira assim, não, mas eu já fiz o curso da fulana lá sobre ansiedade, já sei tudo. Beleza, você sabe tudo que a fulana te passou. Mas talvez se você fizer o curso do Pequeno Ser, você vai aprender outra coisa, por exemplo, né?
Então, assim, gente, já fiz diversos cursos sobre o mesmo assunto. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, é muito importante o estudo, tá? 5, solicitar feedback específico do cliente sobre a sua experiência com a terapia e com você, né? Então, já estabelecemos que o feedback é fundamental na terapia? Estabelecemos aqui agora? Não tem terapia cognitivo-comportamental sem feedback. Eu preciso saber como está sendo esse processo para outra pessoa. Se ela está conseguindo acompanhar, se está sendo difícil, se está sendo bom, se está sendo ruim, se ela sente que melhorou, se ela sente que piorou. Eu preciso saber disso, tá? 6, reestabelecer as aspirações, valores e objetivos do cliente para a terapia e possivelmente examinar as vantagens e desvantagens de trabalhar em direção a eles. Então a gente precisa sempre restabelecer, sempre rever, né, esses objetivos, alinhar as expectativas, né, sentar. Eu falo que assim, eu sempre uso muito a técnica da balança, né, de colocar assim, ó, às vezes eu tenho que inserir atividade física na vida daquele meu paciente, ele precisa, um caso de depressão. A gente faz uma balança, sabe? Olha, o que você vai ter de produtivo, né, de vantagem se você fizer? O que você vai ter de desvantagem, né? Então, essa técnica da balança é bem legal, espero que vocês utilizem aí, tá? 7, rever o modelo cognitivo com o cliente e detectar preocupação e dúvidas. Hoje a gente tem várias possibilidades para a gente fazer monitoramento, né? A gente tem aplicativo, o Cogni é um ótimo aplicativo, gente, para indicar para os pacientes. A gente pode fazer RPD, né? E a gente pode sempre estar revendo esse modelo cognitivo com o nosso paciente, assim, quais são as preocupações que ele tem, as dúvidas, o que mudou, o que não mudou, né? Então, automonitoramento ajuda muito para a gente perceber se tem um problema, tá? E para a gente rever o caminho. 8, rever o plano de tratamento com o cliente e detectar preocupações ou dúvidas. Então, às vezes, inicialmente, o paciente vem até mim, e aí eu converso com ele, explico, olha, para a ansiedade, o tratamento vai ser assim, 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 essa vai ser a ordem, vou estar aqui te ajudando em tudo, e aí a gente estabelece. Só que no meio do caminho acontecem algumas coisas, mudam outras coisas, e eu preciso rever o plano terapêutico, o tratamento daquele paciente. E é um momento em que eu tenho que sentar com ele, propor para ele, falar, olha, tem isso, isso e isso, né? Tá tudo bem para você? Não, Ellen, esse ponto aqui eu acho que agora não dá. Então a gente sempre vai rever esse plano. O plano nunca vai estar ali, né? Às vezes acontece alguma coisa, eu preciso pular para esse assunto aqui, tá? Então, é sempre muito em movimento, assim, o tratamento, tá? 9, avaliar expectativas do cliente de como irá melhorar, né? O que ele acha que você precisa fazer, o que ele acha que ele precisa fazer. Então, essa expectativa, ela tem que estar muito alinhada. Eu sempre falo isso para vocês. O que eu quero tem que estar alinhado com o que o meu paciente quer. Às vezes, eu acho, né, que a gente precisa bater aqui né, nessa rotina. E às vezes ele quer que a gente trabalhe, por exemplo, essa ansiedade, porque ele está tendo falta de ar. Então, assim, tem que estar alinhado, ele precisa entender, eu também preciso entender o lado dele, aí a gente chega num ponto em comum, em acordo, tá? 10, enfatizar a definição e revisão dos planos de ação na sessão e realização dos planos de ação durante a semana. Então, se eu propus um plano de ação, fulaninho, Joãozinho, olha, essa semana eu preciso que você faça o monitoramento de humor. Aqui, ó, nós vamos utilizar o Cogni. Tudo bem para você? Tudo bem, ó, baixa aí o Cogni, vamos fazer aqui junto, que a gente já falamos sobre isso, que às vezes para a pessoa fazer o plano de ação, a gente inicia ali para a pessoa saber e sair assim, ó, é isso que eu tenho que fazer, não ter desculpa. Então, baixou no celular ali durante a sessão, já se familiarizou, já mostrei para ele, ó, aqui você registra o seu humor, aqui você registra o seu pensamento, aqui você registra o que você fez. Vamos fazer uma aqui agora, né? Ó, o que você está sentindo agora?
fizemos uma. Na semana que vem, eu tenho que revisar. Fulano, semana passada a gente falou sobre isso, e aí a gente colocou como um plano de ação que você ia fazer esse registro no Cogni. E aí? Foi realizado? Ai, Ellen, eu não fiz por preguiça. Nananana. Opa, precisamos às vezes rever esse plano de ação, né? E também eu preciso dar essa cobradinha. Porque se eu deixar muito solto, dificilmente a pessoa vai trazer e falar, Ellen, ó, aqui, ó, no meu celular, eu fiz o registro lá no Cogni. E aí eu vou perguntar para ela, olha, como que foi? Foi legal? Foi fácil? Foi difícil? Porque às vezes para a pessoa foi muito difícil. Ah, é muito difícil ali no celular. Será que eu preferia fazer na mão mesmo? E aí, tudo bem. Você vê como que a gente precisa reavaliar, a gente precisa sentar e ver qual o melhor caminho, né? 11. Trabalhar com consistência nos pensamentos automáticos, crenças e comportamentos em cada sessão. Eu vejo muito isso, assim, às vezes as pessoas, os próprios psicólogos têm uma rigidez. Ai, não, eu estruturei essa sessão que eu tenho que trabalhar a técnica de relaxamento. Mindful, vou trabalhar mindful. Só que a pessoa chegou com um pensamento automático ali, uma crença muito forte, e trouxe ali no meio da sessão. E aí você perdeu a oportunidade de manejar isso. Porque você estava tão focada no mindful, tão focada naquela técnica, que você perdeu a oportunidade, né? Então, assim, gente, a Judite, ela coloca que sim, a gente tem que ter um direcionamento, mas a gente também não pode perder a oportunidade. E pensamento automático, crença e comportamento, a gente tem que trabalhar em cada sessão. Porque, às vezes, eu consigo identificar outras coisas, né, junto com aquilo. Então, é bem importante, tá, gente? Vamos lá. 12. Conferir a compreensão que o cliente tem do conteúdo da sessão e registrar os pontos mais importantes. Vocês lembram, né, que alguns capítulos atrás, a gente até falou do caderninho da terapia? Eu sempre ensino isso nas supervisões. Falo, gente, principalmente adolescente, adulto, ter um caderninho da terapia ajuda muito, assim, né? O paciente anotar ali o ponto importante, anotar, às vezes, uma frase que a gente falou que, assim, para ele fez muito sentido, foi muito importante, né? Ajuda muito. Então, eu tenho que conferir essa compreensão do meu cliente, né? E às vezes ajudar ele a registrar isso também é bem bacana, assim, é legal porque a gente consegue um bom manejo mesmo, tá? Então, a gente sempre precisa verificar essa compreensão do outro. Sempre, sempre, sempre. Anotado? E último ponto, né? Com base nas necessidades e preferências do cliente, mudar para uma direção ou outra o ritmo e a estruturação da sessão, a quantidade ou dificuldade do material abordado, o grau de empatia que você tem expressado, o grau em que você tem sido didático ou persuasivo, ou o foco relativo na resolução de obstáculos. Nada mais, nada menos do que olhar para aquela pessoa, compreender o funcionamento dela, compreender o ritmo dela, compreender que às vezes ela vai precisar de mais empatia, mais cobrança, menos cobrança. É eu entender, eu entrar em sintonia com aquele meu paciente e conseguir trabalhar em cima dessa sintonia, tá, gente? Então, eu preciso trabalhar em cima da necessidade do meu paciente, não só em cima da necessidade da estrutura de sessão que a Judite trouxe, que a estrutura tem que ser assim, né? Ou porque o protocolo de tratamento para os casos de depressão tem que ser assim. Não, gente, eu preciso adaptar. Às vezes, com criança, às vezes até é mais visual isso, porque às vezes a gente pega, por exemplo, um livrinho. Eu tenho um livrinho muito bom que é o da Core e do P para trabalhar pensamento e sentimento e tal. Só que às vezes aquele livrinho, para aquela criança que está ali na minha frente, ela está compatível com a idade que o livrinho estabelece, mas ela ainda não tem aquele feeling. Mas eu acho que vai ser legal trabalhar. Então, às vezes, eu vou adaptar aquela fala,
né? Tem demandas que a gente vai trabalhar com criança, por exemplo, que você vai ter material só a partir da data X, né? Essa semana, acho que semana passada, eu estava trabalhando luto na supervisão com uma psicóloga, e aí ela falou, Ellen, mas não tem material para essa idade. E eu falei, tudo bem, a gente vai adaptar a realidade da sua paciente, né? Então, a compreensão cognitiva dela vai até aqui, então nós vamos adaptar. E isso aqui que já existe, a gente vai adaptar de uma outra forma. Às vezes eu vou utilizar de fantoche, às vezes eu vou utilizar de outros recursos para passar a mesma mensagem. Então, com o adulto também funciona assim. Às vezes eu vou utilizar de outras coisas para ajudar no funcionamento dele, tá? Eu vou ter que adaptar, eu vou ter que ser mais empático, às vezes eu vou ter que ser mais incisiva, né? Então eu vou precisar disso, vou precisar, tá? Então eu preciso adaptar, tá? Então vocês viram o quanto que esse capítulo, né, dos problemas, ele foi importante, né? A gente aprendeu ao longo aí do curso várias técnicas, vários construtos mesmo, assim, dentro da terapia cognitivo-comportamental, mas de nada vai valer se eu não conseguir identificar quando existe um problema na minha sessão, quando existe um problema no meu caso, quando existe um problema, né? Então, eu volto a falar o que eu falei inicialmente aqui para vocês. Às vezes, isso, com uma certa frequência, vai ter problemas. Mas, se eu achar que eu sou a psicóloga top das galáxias, que não tem problema na minha sessão, eu estou passando por cima, estou passando, deixando para lá várias coisas que não deveriam ser passadas, né? Então, às vezes, assim, eu vou perder a oportunidade de trabalhar coisas que são extremamente importantes, tá? Então, assim, gente, a mensagem de hoje, do capítulo 23, é: reveja a sua terapia, né? Então, assim, vamos detectar a existência de problemas, né? E detectou, opa, vamos pensar aqui em como que a gente resolve isso. Porque isso vai fazer que os seus casos sejam efetivos. Se você não fizer isso, né, a detecção de problemas, muitas vezes vai ser aquele caso que está lá. Nossa, eu tô com esse caso aqui, mas eu já usei tudo que eu sabia. Tudo que tá. Nossa, eu peguei aquele livro tão bom da Judith Beck, já usei todas as técnicas existentes, mas não tá andando. É quando você vai ver, a pessoa não detectou problemas, né? Não detectou um problema de vínculo, ou às vezes não detectou que o paciente dela não tem compreensão desse processo terapêutico, ele não tem compreensão do que está sendo tratado ali. Nossa, cognitivamente ele não estava preparado para aquilo, né? Ela está atropelando, o ritmo da sessão está sendo tudo bagunçado, né? Não está sendo do jeito que a pessoa necessitaria. Então, assim, gente, é importante, muito importante, inclusive, que a gente saiba detectar os problemas, que a gente saiba pedir ajuda, que a gente dedique nosso tempo a estudar o caso, que a gente vá procurar, comprar um livro, comprar um curso, que a gente vá buscar supervisão, que a gente faça a nossa própria terapia, porque às vezes a dificuldade é minha, né? Eu tenho que conceitualizar minhas próprias cognições, eu tenho que rever minhas próprias cognições em cima daquele caso, né? Então não é tão fácil como a gente pensa, né? Não é tão fácil quanto a gente pensa. Pode surgir problemas. E vocês viram que os mais diversos, só que para todos esses problemas a gente tem solução. A Judith trouxe ali, né, no último tópico que ela coloca lá, remediando problemas. Eu quero que vocês vão lá no livro, leiam com muita atenção isso. Ela traz 13 pontos para você remediar os seus problemas. Né? Então, assim, olha que bacana. Ela só não trouxe assim, isso pode ser um problema, aquilo pode ser um problema. Não, ela trouxe o que pode ser solução. Né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer ver solução, a gente quer ver evolução, a gente quer ver melhora do paciente, a gente quer ver o caso andando, né? A gente não quer que fique ali estanque, a gente não, a gente quer ver resolução mesmo, tá? E é isso, a gente acaba agora o nosso capítulo 23. E aí, gente, foi bom para vocês?
Para mim foi muito bom, né? Eu consegui rever várias técnicas também, assim, né? Conforme a gente foi fazendo os resumos para vocês. É, tá riquíssimo, tá? A gente quer tentar fazer, assim, um resumo também, assim, de tudo que foi passado para vocês. Mas aí a gente vai passar mais informações lá no grupo do WhatsApp para vocês. Mas, no geral, gente, eu acho que o nosso maior objetivo com esse curso foi proporcionar para vocês o conhecimento básico da TCC. Vocês estão sabendo, vocês estão saindo daqui sabendo muita coisa, né? Obviamente, como eu falei para vocês, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe o suficiente, vai precisar de mais curso, vai precisar de estudar outros livros, mas uma boa base se formou aqui nesse curso. Tá? Então, se você perdeu algum episódio, se você, eu não terminei de assistir esse vídeo, volta aí no nosso YouTube, confere, vê se está assistindo todos os episódios, né, de cada capítulo, para que não fique um buraco, assim, tá? Para vocês. A gente não vai ter uma cobrança de uma provinha para ver quem fez ou quem não fez, porque a gente entende que os beneficiados com esse conhecimento é vocês. Então, a responsabilidade de estudar todos os capítulos, né, de assistir todas as videoaulas é de vocês, né? Eu sempre falo isso para vocês. Então, em breve, né, vai estar também disponibilizando aí para vocês o certificado, né? Mas, gente, eu volto a falar. O ponto mais importante, assim, que vocês precisam sair com o conhecimento teórico e prático desse curso. Não é o certificado. O certificado muito ótimo, né, gente? A gente cobrou só um valor simbólico porque a gente queria de fato a participação de vocês, né? A gente queria de fato passar o nosso conhecimento. Foram dedicação de horas, né? Se a gente fosse cobrar um valor mesmo em cima desse curso, nem sei falar assim, quanto que a gente cobraria, porque foram muitas horas, né? A gente disponibilizou material de apoio, a gente tentou tirar as dúvidas de vocês, né? Enfim, né? Acho que o nosso objetivo foi alcançado, que foi trazer um conhecimento para vocês aqui, né? Que foi de trazer possibilidades aqui para vocês, né? Que vocês aprendessem mesmo a TCC, que é a nossa paixão, que é a nossa abordagem, que é com o que eu trabalho e com o que eu acredito de fato que seja eficaz, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês nos acompanhem lá nas outras redes, no Instagram. Quem está aqui desde o começo sabe que o meu Instagram foi hackeado, então hoje é o zamperline.ellen, que é o meu oficial. O da Nayara, acho que ela já colocou aqui também. E o do Pequeno Ser, gente. Acompanhe o do Pequeno Ser, a gente sempre proporciona alguns cursos, tanto gratuitos quanto cursos pagos, mas de uma forma muito acessível a vocês, tá? É isso. E nos vemos até o próximo.